Então tá, então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Yara Ponce, eu sou psicóloga e esse aqui eu conta pra gente. É uma live que a gente faz todas as quintas-feiras às 20h30. Mudamos de horário, acontecia toda quinta-feira às 20 horas, agora a gente tá na quinta-feira às 20h30. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre sonhos. Mas antes disso, eu tenho que explicar. Eu pulei uma parte aqui, depois eu levo puxões de orelha. Eu tenho que explicar um pouquinho do porquê a gente criou esse espaço, né? O Conta Pra Gente. Aqui é um espaço onde a gente ajuda as pessoas no caminho da educação emocional. Tá? Então a gente acredita muito nisso, a gente acredita que a educação emocional é o ponto de partida para a resolução, né, de todas as coisas referentes à mente humana, e também é o caminho para que a gente não crie impedimentos. Então, assim, é um caminho para que eu desfaça os impedimentos, né? E também é o caminho para que eu não crie impedimentos para a minha jornada, para aquilo que eu almejo na minha vida, para aquilo que eu quero, para em rumo à felicidade, em rumo a uma vida mais plena, né? Uma vida mais tranquila. Então esse é o propósito das nossas lives. Então assim, todas as quintas-feiras a gente traz um tema que a gente aborda durante a semana. Então, durante a semana eu começo lá na segunda-feira, às vezes no domingo eu começo a fazer uma provocação, falar sobre um tema que vai desenrolar, que a gente vai desenrolar na quinta-feira aqui. E essa semana, então hoje nós vamos falar sobre sonhos, né? E essa semana eu comecei fazendo umas provocações, né? Fazendo umas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu fiz está aqui, eu fiz a seguinte pergunta: qual o seu maior sonho? Né? Fiz essa pergunta, coloquei as pessoas para pensar qual era o maior sonho delas. Depois eu fiz a seguinte pergunta: se você pudesse realizar um grande sonho hoje, que sonho seria esse? E por último eu perguntei, essa foi muito legal, se você não soubesse a sua idade, quantos anos você se daria? Então tudo isso tem a ver com sonhos. Então, assim, qual o seu maior sonho? Muitas pessoas me escreveram, por todos os meus canais de comunicação, né? As pessoas, como era uma coisa meio que, eu acho que meio que íntima, assim, as pessoas preferiram. Algumas contaram ali mesmo, abaixo nos comentários, mas outras foram para o direct, outras me mandaram um e-mail, outras foram pelo WhatsApp. E então, assim, o maior sonho realmente a maioria acabou respondendo que era se livrar de problemas. Oi, Rê, boa noite. De problemas psicológicos. Então, assim, muita gente com muito problema, né, de ordem emocional e querendo se livrar disso. A outra pergunta que foi: se você pudesse realizar um sonho hoje, qual sonho seria? Foi incrível, né? Foi incrível porque daí todas as pessoas responderam ali no público mesmo, e todas responderam a mesma coisa: acabar com a pandemia, né? Acabar com esse problema que a gente está vivendo agora. Oi, Marilza, boa noite. O povo do Código 17 chegando, depois o pessoal dá risada. Eu falo que é o povo do Código 17. Tem uns fãs de Código 17 aí, Marilza. Então, foi essa coisa de acabar com a pandemia, né? Foi muito legal ouvir isso das pessoas, porque assim as pessoas elas partiram para um sonho mais coletivo, né? Um sonho em conjunto, um sonho que se sonha junto. Elas deixaram de olhar um pouco para o seu próprio umbigo e saíram pro, pro, pro macro, né? Um pouco diferente do que aconteceu hoje, do que a gente viu nas notícias, né? Mas deixa para lá, que isso aí a gente não vai comentar, porque aqui é um lugar de good vibes, né? Então vamos aí na nossa good vibes, então vamos deixar esses comentários para lá. Lamentável, lamentável, mas tudo bem. E a outra pergunta foi: quantos anos você se daria se você não soubesse a sua idade? Essa foi muito legal, porque eu perguntei lá nos stories, em forma de enquete.
e 88% das pessoas se acham mais nova do que realmente são. Então foi muito legal, porque vai dar aqui pra gente trabalhar esse tema do jeito que eu queria, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu queria contar para vocês, então, já que a gente vai falar de sonhos, é o que são sonhos, né? Então, na verdade, sonhos são vontades, desejos intensos, desejos profundos, que nascem sempre a partir de um pensamento, né? Mas um pensamento que vai nos envolver em fortes emoções, vai trazer para nós intensos sentimentos, né? Então, desde pequenininho, já quando a gente é pequenininho, a gente já começa a sonhar. Aliás, a gente acha mais, como se diz, a gente acha mais normal, né? Crianças sonharem, né? Ai, olha a criança sonhando, o pré-adolescente, aliás, nem existe mais pré-adolescente, é adolescente direto. O adolescente, ai, que sonhador, como era bom a época de adolescente, que a gente sonhava. A gente ouve muito essas frases, né? A gente ouve muito essas coisas. Então, sonho, vamos lembrar, então são desejos profundos, né? Desejos pensamentos, né? Que formam desejos e que trazem sentimentos intensos, emoções muito fortes para a vida da gente, capaz de nos mobilizar, capaz de nos fazer com que a gente se movimente em busca disso, com que a gente corra atrás dessas coisas, né? Então isso são sonhos, né? E o Walt Disney, ele tem uma frase, né? Tem uma frase do Walt Disney que é muito conhecida, que ele dizia assim: se você sonhar, né? Se você tem a capacidade de sonhar, é porque você tem a capacidade de realizar. Não é bem assim que ele falou? Deixa eu ver, acho que eu tenho anotado aqui a frase exata. Ah, ele falou assim: se você pode sonhar, você pode realizar, né? Então claro que é. Aí muita gente pode dizer não, mas tem sonho que é sonho impossível, né? Mas aí, gente, também vamos lá, né? Vamos adequar os sonhos, mas sonho sempre é possível, né? Sonho sempre depende da gente, do quanto a gente acredita na gente e no quanto também a gente tem de sanidade mental também, né? Porque eu não vou sonhar hoje em ser dona de um transatlântico. Sei lá, pode até acontecer, mas nem passa pela minha cabeça ser dona de um transatlântico, porque é um negócio que é completamente fora da minha realidade. Então eu preciso também ter essa sanidade mental, ter essa adequação e saber também até onde eu posso, né? Sem me limitar muito, mas também sem fantasiar muito, porque às vezes a gente também entra numa coisa de fantasiar demais, né? Então aí já muda de nome, aí já não é mais um sonho possível, aí aí já vira outra coisa, né? Já é fantasia, e aí tem que tratar, né? Às vezes até com remédio, porque realmente Como é que é, Valéria? A Valéria fez um comentário, não se você conhecer o cara certo. Como assim, Valéria? Que cara, do que você tá falando? Ai, meu Deus do céu. Então, a gente acaba tendo intimidade aqui com as pessoas que toda semana estão aqui na nossa live, né? Então, o que é mais comum, né? Então, assim, o tempo todo, a vida toda, a gente acaba ouvindo o contrário. A gente não ouve, ai, vai lá, sonha. Ai, tem o transatlântico, é verdade. Ah, eu entendi a história do cara. Ô, Valéria, desculpa, agora eu entendi. Eu tô meio fora do ar aqui. Eu entendi. Se você conhecer o cara certo, pode ser que você tenha até um transatlântico, né? Mas prefiro ficar com os caras errados. Mas então essa coisa de que você pode realizar todos os seus sonhos
e que você deve sonhar, não sei nem se você pode realizar todos os seus sonhos, mas que você deve sonhar, que você precisa sonhar. Então, durante a nossa trajetória, ao contrário de Walt Disney, as pessoas falam o contrário pra gente. Então, como eu falei, quando você é pequenininho lá na infância, aí sim, aí as pessoas vão falando que é possível, que bonitinho, sonhador, adolescente sonhador. Só que quando você começa a crescer, as pessoas começam a falar, para de sonhar. Isso, você tá sonhando, você tá delirando. Para de sonhar, desce pra realidade, vai aí. Não, para com isso, né? É, então aí a gente não tem muito essa cultura, né, de sonhar, né? Porque o que não falta é esse tipo de gente para nos desencorajar. Então eu acho que tem muita gente para nos desencorajar e pouca gente para nos incentivar. Isso, uma outra frase que aparece muito, né? Estão me ajudando aqui. Uma outra frase que aparece muito é tá sonhando muito alto. Você tá sonhando muito alto, né? Para com isso, né? Então, né, a gente ouve isso o tempo todo, né? Então, quando a gente é jovem, quando a gente é mais jovem, isso é para vocês aí que são jovenzinhos, né, Sarinha? Isso é para você, fica sempre mais fácil, né? Por que que fica mais fácil quando a gente é mais jovem, né? Ou parece mais fácil. A impressão que eu tenho não é que é mais fácil, é que parece mais fácil, né? Porque a gente tem aquela coisa de achar que eu tenho uma vida toda pela frente. Bobagem, né? Porque ninguém sabe que vida é essa, quem vai, quem fica, quem vai, quando e como. Então ninguém sabe. Então é bobagem, né? Às vezes um jovem tem a vida interrompida e tem outras pessoas com 100, 101, né? 110. Então isso é uma bobagem, a gente achar que porque eu sou jovem, então eu tenho uma vida inteira pela frente, eu posso sonhar. E acontece um fenômeno, né? Acontece uma coisa muito desagradável, digamos assim, que quando a gente passa dos 30, parece que tem assim uma data de validade. Quem tá aqui, que já passou dos 30, pode comentar aqui comigo. Até vou gostar de ouvir. Porque parece que até os 30 a gente pode sonhar tudo. Aí quando chega os 30 anos, acabou. Acabou o tempo. Até bati o cotovelo aqui. Acabou o tempo. Não dá mais para sonhar. E me parece que isso é um fenômeno mundial, mas no Brasil está um pouco maior. Né? Tem algumas pesquisas, algumas coisas que mostram. Aí vem a velha crise dos 30. Quem já ouviu aí falar da crise dos 30? Então, aí você tá velho demais para isso, para aquilo. E aí a pessoa chega aos 30 anos, eu no consultório, eu acho que a faixa etária que eu mais atendo é essa, é a dos 30 anos, né? E as pessoas com uma paranoia dessa. Isso, a outra frase é cai na real, né? E as pessoas com 30 anos numa paranoia dessa de achar que. Então, assim, tem pessoas que chegam lá para mim com 30 anos, jovens, super inteligentes, na minha opinião, extremamente bem sucedidos, já extremamente bem encaminhados, e aí chegam para mim e falam assim: nossa, mas eu ainda não tenho um apartamento. Não comprei meu próprio apartamento. Olha, mas eu ainda não casei. Olha, mas eu ainda não tenho filhos. Nossa, ou então, sei lá, eu ainda não tenho o carro que eu sonhei em ter, né? E a minha carreira, então? Eu ainda sou um analista. Então as pessoas chegam. Então, quando dá 30, parece que bateu um prazo de validade. Né? Coitados, às vezes eu tenho vontade de pegar, abrir a cabeça e colocar lá dentro e falar: nego, acorda, 30 anos é muito pouco. E assim, tanto é que essas pesquisas mostram isso mesmo, né? Que os 30 anos é muito pouco, não dá tempo para todas essas realizações, salvo uma pessoa ou outra que consegue. Né? E aí você tem que ver também a história dessa pessoa, porque para a grande maioria dos brasileiros não é assim que vai acontecer. Aos 30 anos você está começando. Porque veja bem, você fez o ensino médio, vamos colocar tudo meio que. Então o seu ensino médio terminou aos 18, você entrou na faculdade na melhor das hipóteses aos 19, você terminou sua faculdade aos 24, por aí. E aí você foi estagiar, e aí você foi começar. Como que você quer em 6 anos
ter uma carreira, né, extremamente bem sucedida e aos 30 já ter comprado tudo, já ter, imagina, 30 anos ainda é para você estar pagando, ainda é para você estar pagando suas pós-graduações, é para você ainda estar construindo degraus ainda para depois você subir. Mas vai dizer isso para o jovem brasileiro, né? Como eu disse, para o jovem mundialmente, mas o brasileiro é um pouco mais, né? E depois dessa idade, parece que fica proibido sonhar, né? Hoje em dia está um pouco melhor, eu vejo assim, um pouco melhor, porque pelo menos as meninas, as mulheres, ainda têm essa perspectiva de que se até os 30 elas não casaram, não tiveram, ou não tiveram filhos, produções independentes, sei lá, né? Elas ainda entendem que elas têm um tempo. Então, pelo menos essa história da gravidez parece que deu uma baixada. Ó, tem outro comentário aqui, onde se tem pressa para tudo. Então, e foi extremamente bom você falar isso, porque assim, é um imediatismo. Então, eu tinha até esquecido de comentar, falar essa palavra. Então, o jovem, ele tem um imediatismo. Ele quer tudo imediatamente. Então, eu estou considerando aí um jovem adulto de até 30 anos. Ele quer tudo imediatamente. Né? Quer todas essas coisas. Quer ser bem sucedido em todas as áreas da vida até os 30 anos. Gente, nós que já batemos nos 50 ou estamos batendo na porta dos 50, a gente faz o quê, hein? Eu conto ou vocês aí contam? Quem é que conta para eles? Que não precisa ter essa pressa, meu Deus do céu. Que não precisa ter, né? Não é assim. Ou seja, quanto mais tiver essa pressa, mais frustração. Olha lá o impedimento, né? Olha o impedimento para você chegar onde você quer. Olha o impedimento para você subir esses degraus. É toda essa pressa, é toda essa ansiedade, é todo esse estresse que você vai colocar ali. Isso vai te limitar. Tá? Isso vai trazer pensamentos que te limitam. Impedimentos. Vários impedimentos para o teu curso aí, né? Para você, não é o curso da faculdade, é para o curso, para o caminho. Ok? E olha, tem um dado aqui que eu vou passar para vocês que eu acho bem legal. De 2010 para cá, deixa eu ver a porcentagem. De 2010 para cá, mais que dobrou o número de pessoas que entraram nas universidades com mais de 50 anos. Olha que bacana, mais que dobrou. Então, o que é isso? São pessoas que. São dois tipos de pessoas, duas categorias de pessoas, dois tipos. Aquela pessoa que não teve oportunidade de fazer hoje, mas agora aos 50 ela percebeu que ela pode começar agora, que não tem essa de prazo de validade para sonho. Então já estou respondendo aqui se sonhos envelhecem, sonhos não envelhecem, né? Então tem essas pessoas que estão lá pela primeira vez e tem as pessoas que estão fazendo transição de carreira, que estão trocando de carreira, que não eram felizes em suas carreiras anteriores, mas chegaram até ali, às vezes já com a lei anterior, né? Tem muita gente que se aposentou agora aí com 47, 48 anos, né? Ai, que sonho, né? Nunca mais isso daí. E essas pessoas, algumas já aposentadas, partem para aquele sonho lá da juventude, então vão trocar de carreira, né? Então vamos fazer essa transição de carreira. Eu no consultório atendo muita gente fazendo transição de carreira, é muito legal. Então assim, eu atendo desde o jovem, né, de 30 anos que que mal começou, mas já cansou e quer trocar, assim como eu atendo pessoas bem mais velhas não, né, assim, mais experientes, assim, tipo a gente, né, com mais de 50 anos e que querem dar esse salto, essa mudança, realizar sonhos. Eu atendi uma senhora, uma moça de 60 anos, mas uma moça mesmo, né? Ela trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil, concursada, concursou acho que com 18, 19 anos, ou nem lembro, acho que 19 anos. Trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil e se aposentou e quis realizar o sonho da vida, que era ser arquiteta,
né? E aí, próximo dos 60, me procurou, assim, numa crise meio que, eu não vou ser ridícula, como é que é? Que nada, fez, se formou, abriu o escritório, tá trabalhando muito, realizada, super feliz. Então, assim, né? Sonhos não envelhecem, gente. Então, se essa era a grande pergunta, a resposta tá aqui. Então, o que que a gente precisa, né, pra gente realizar sonhos? Em primeiro lugar, sonhos são necessários na vida da gente. Ô, Sara, deixa eu fazer uma pergunta aqui para Sara. Sara tá na universidade. A sua sala tem pessoas com mais de 50 anos? Responde aí para mim, já que eu dei esse dado aqui, né? Então, assim, sonhos são necessários para nos mover, né? Para nos levar para frente, para que a gente tenha motivos para acordar todos os dias. E mesmo que às vezes você tá num lugar que não é um lugar confortável para você. Ah lá, a Sara tá respondendo que sim, que tem uma pessoa, mas tem. Então, assim, quando eu estudei não tinha, era um absurdo. Eu lembro que quando eu estudei, né, eu tinha 19, quando eu entrei na universidade, tinha uma moça de 30 na minha sala. E a gente achava ela, sim, muito velha. Nossa, 30 anos. Ó, olha que outra informação. Tinha um senhor de 80, mas ele saiu, mas tem uma moça de quase 60. Olha só, né? Um senhor de 80. Então as pessoas estão. E é isso. E a gente vai falar daqui a pouco do porquê que isso acontece. Então, sonhos são molas impulsoras, né? Sonhos nos levam para frente. Então, a gente precisa sonhar. Só que o que a gente precisa, como eu disse, para realizar? Precisa acreditar na gente, né? A gente precisa confiar no nosso potencial. E para isso tem um monte de coisa que vem atrás, né? E é muito interessante, isso eu venho batendo aqui nessa tecla, vários. Eu venho alertando, na verdade, as pessoas, né? Que a gente, para evitar uma emoção desagradável lá na frente, daqui 1, 2, 3, 5 anos, para evitar uma emoção desagradável lá na frente, eu uso um recurso interno que é uma outra emoção desagradável hoje. Né? Então, para evitar o fracasso lá na frente, então eu já nem começo hoje. Então, e se eu for para a universidade agora com 50 anos? E se não der certo? E se eu trocar de emprego agora? E se eu for fazer uma transição de carreira e não der certo? Agora, nessa altura do campeonato? Né? Então fica esse se aí. E isso, então assim, para evitar essa frustração lá na frente, para evitar o fracasso lá na frente, que vai ser muito desagradável, eu utilizo um recurso que é muito mais desagradável hoje. Sabe? Que é a emoção medo. Eu fico usando o medo, que também é extremamente desagradável, para evitar o outro. Eu não vejo lógica nenhuma. Eu não vejo lógica. Quando eu evito um, eu uso um para evitar o outro. Eu troco 6 por meia dúzia. Na minha cabeça não funciona de outra forma. É uma troca de 6 por meia dúzia. Né? Então, né? Sonhos não envelhecem, pessoas sonham com 10, com 20, com 30, com 50, com 80, com 90, com 100, até onde for. Mas será que uma pessoa de 100 anos sonha? Sonha. Sonha sim. Pode ser que sejam sonhos adequados ali para a idade dela, sonhos diários, mas sonha, senão não sai da cama. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu falei anteriormente, que quando eu fiz aquela pergunta, se você não soubesse a sua idade, quantos anos você se daria, né? Eu tô abusada demais, porque eu me daria 30. Abusadíssima, eu me daria 30, olha só. Tô tirando 20 anos da minha idade. Mas tudo bem, é como eu me sinto. Aliás, eu me sinto melhor do que quando eu tinha 30. Porque 30 eu vivia todas essas pressões aí que essas pessoas estão vivendo hoje. Hoje eu não vivo mais. Né? Mas se eu soubesse de algumas coisas que vocês têm condições de saber aqui, através
do nosso conta pra gente, talvez eu tivesse curtido mais, não tivesse me pressionado tanto, né? E por isso que hoje eu me sinto até melhor, né? Com a minha idade do que quando tinha 30. Então 88% das pessoas responderam a mesma coisa que eu, né? E isso é maravilhoso, gente. É muito maravilhoso. Porque é assim, né? Isso é a natureza humana agindo. Vocês já pararam para pensar que o homem é o único animal, né, que sabe quantos anos tem e que ele tem noção da sua finitude, ele sabe que ele vai morrer? Então, de todo o reino animal, nós somos os únicos que sabemos disso. Os outros, eles identificam perigos, eles sabem que tem perigo, mas eles não sabem que eles vão morrer. Eles se defendem e tal, mas eles não têm essa noção da finitude. E nós temos. Ruim de um lado, né? Extremamente ruim, porque de um lado, né? Porque assim, a gente sabe que vai acabar, então é meio frustrante, é meio, né? Mas por um outro lado, isso é maravilhoso, né? Porque eu tenho a oportunidade de olhar para frente e falar, opa, eu tenho que realizar agora, eu não posso ficar que nem os outros bichos que ficam uma vida inteira atrás de boa comida e de uma boa transa, né? Porque o bicho só faz isso na vida, né? Bicho que eu tô dizendo não é nem os nossos cachorros, porque esses aí nem isso eles vão atrás. Porque a gente nem permite que eles sonhem, porque a gente já compra aquele monte de coisa, a gente dá aquele monte de coisa para eles e tal. Mas não, né? O bicho que vive lá na floresta, que vive lá no habitat natural dele, ele passa uma vida inteira buscando uma boa comida, né? E uma boa transa. Eles vivem para isso. Então nós faríamos isso se nós não soubéssemos desse prazo de validade, né? E nós não nos desenvolveríamos como ser humano. Então é bem legal a gente, como ser, né? Um ser inteligente. Então é muito legal a gente pensar. E aí, então, a gente pode falar assim, putz, mas então, olha só, né? Nós somos os únicos que sabemos que vamos morrer. Olha que coisa, né? Sim, somos os únicos. Porém, vem a natureza humana e pá! O que ela faz? Lacra, né? Nos presenteia, a natureza humana vem e nos presenteia com o quê? Né? Com essa capacidade que a gente tem, né? De não sentir a idade que a gente tem. Já pararam para pensar nisso? Né? Que isso é um presente da natureza? A capacidade que a gente tem de não sentir isso, da gente sentir essa idade menor, né? Isso é proposital. Isso é proposital. É claro que depois de uma certa idade, o corpo meio que não acompanha. Mas hoje a gente já tem aí estudos que já mostram que não precisa ser exatamente assim. Eu acho até que a minha geração, se tem pessoas aqui da minha geração, eu tô até curiosa para ver como é que nós vamos chegar aos 80. Né? Tô meio curiosa, assim, né? Como será que a gente vai chegar nos 80, né? Com certeza nós vamos chegar muito melhor do que a minha mãe, que hoje, né, que tem 81, 82, ela vai fazer sábado, 82 anos. 82 anos. E ela já chegou muito melhor do que a mãe dela chegou. E eu acho bonito ver isso, de a gente ver a evolução humana, né? De como o ser humano vai evoluindo nesse sentido. E hoje tem uma coisa, anotem aí esse nome, se vocês não conhecem, que chama epigenética. Se alguém conhece, fala aí para mim, escreve aí que já ouviu falar, que conhece a epigenética, que é um negócio incrível, um estudo novo, uma coisa nova, que diz que nós não estamos fadados, né, a desenvolver, a carregar com a gente as cargas que recebemos geneticamente foi ótimo, né? Geneticamente dos nossos pais, né? Ou seja, doenças. Então, assim, se eu sou de uma família que por exemplo, falar da minha família, a família do meu pai, a família da minha mãe não tem nenhuma doença, assim, que se repete, não tem.
Então, Sara, pesquisa epigenética. Então, nós já estamos com esse conceito muito forte na psicologia, na medicina vem vindo forte pra caramba. Eu vou só pincelar aqui, a gente pode até fazer uma live falando disso e eu explicando melhor para vocês o que é isso, vai ser legal. Mas, assim, você não está fadado, então, se eu sou de uma família onde todo mundo tem, a família do meu pai, onde todo mundo tem diabetes, né? As pessoas. É tudo junto, é isso mesmo, mas é tudo junto, tá? As pessoas aqui, eu já perdi 2 primos, um tio, muito jovens com diabetes. E assim, diabetes, né? Eles desenvolvem, o pessoal desenvolve mais ou menos pelos 25, 26 anos de idade, e aí bate nos 50, vai. É um negócio tenebroso que acontece aqui. E aí aí você vai nos médicos, os médicos falam assim, olha, né, então você tem que se cuidar e tal. Até um pouco tempo atrás, alguns médicos diziam para mim que eu não tinha como me escapar disso, porque assim, era muito, e eu tinha lá a minha insulina alta e tal. Pois bem, tô com 51 anos e até hoje eu tô zerada. Tudo bem, eu devo ter recebido aí a carga genética da minha mãe, que é a família da minha mãe 100% nisso. Mas, mesmo que eu tivesse a família da minha mãe também, então a epigenética ela diz que a gente pode mudar essas coisas. A gente pode evitar, não é só uma questão de evitar. Então, assim, a epigenética é um pouco complicado. Então, como eu falei, pra gente dar uma pincelada. Então, é um conceito novo, muito bacana, muito estudado, talvez o tema mais estudado ultimamente, né, na medicina e agora chegando com tudo na psicologia. E então assim, a gente não, então assim, uma família onde todo mundo é ansioso, eu não preciso ser. Por mais que eu tenha uma carga genética, eu não preciso ser, porque eu posso aprender a não ser. Entendeu? Então assim, que nem aqui, por mais que eu tenha tendência a ter um diabetes, eu posso não ter, entendeu? Eu posso tá livre disso, completamente livre disso. Deixa eu dar uma acenada aqui para Maiara, que fazia tempo que não chegava aqui com a gente. Então, é lindo. Eu vou fazer, eu vou pensar num tema aí que a gente possa amarrar, né, com esses assuntos que eu falo a semana toda, para a gente falar um pouquinho dessa coisa da epigenética. Então, muito legal. Então, nós não estamos fadados, tá? E essa questão da idade, dos sonhos não envelhecerem e da gente ter esse recurso, da gente ter essa capacidade que a natureza humana entrega pra gente, de não deixar que a gente sinta a idade que tem, é maravilhoso, porque assim, a gente tem ganhado, né? A cada ano que passa, a gente tem ganhado anos. Então, assim, já ouviram falar aí dos novos 30, dos novos 40, dos novos 50, né? Então, o que que é? A pessoa de 50 anos hoje ganhou 20, de verdade, né? Então são os novos 30. A pessoa de 60 são os novos 40. E a pessoa de 80 são os novos 50. Tanto é que algumas coisas mudaram, né? Eu não sei como é que vai ficar o conceito de terceira idade. Isso aí eu não sei como vai ficar. Mas algumas coisas mudaram. Por exemplo, hoje a gente entende que uma pessoa entrou para a maturidade já não é mais aos 50, né? Que antes eram, hoje não é mais. Hoje já fica ali para 56, 55, 56 anos que você vai começar a achar que uma pessoa está entrando para a maturidade. Fiquei feliz, muito obrigado, porque eu não ia suportar achar isso, mas tudo bem. Então, assim, eu não sei como vai ficar o conceito de terceira idade, mas eu acho que quem mexe com isso é a Organização Mundial de Saúde, mas eles vão ter que fazer alguma coisa. É que é muito complicado, por exemplo, o Brasil, né, que tem leis, né? Então, assim, você agora, de repente, tirar essas leis, tirar esses benefícios, vai ser muito complicado. Então, talvez a gente não possa mexer na nomenclatura, mexer no nome, mas que a gente sabe que não é mais a mesma coisa, a gente sabe, gente. Pensa aí, quem tá aqui tem mãe,
né? Mãe aí com. Que todo mundo é jovem, mas sei lá, que tem uma mãe com 60 anos. Você consegue falar que sua mãe é da terceira idade? Ah, é aquela senhorinha da terceira idade. Nem a minha, nem a minha mãe, né? Uma amiga minha falou assim: Nossa, Yara, quando eu fiz 50 anos, ela falou: Nossa, agora você já pode pegar a carteirinha do ônibus da terceira idade, né? Então, assim, como tem esses benefícios, eu acho que fica um pouco difícil, e tem que ter mesmo. Sou super a favor que tenha. Mas vai ser um pouco difícil mudar isso. Mas eu acredito que no decorrer do tempo, né, mais 20 anos, você vai pegar uma pessoa de 60 anos, vai estar em pleno auge da vida, assim, né? Pelo menos aqui nos grandes centros, onde a gente tem. Gente, é complexo o assunto. Então, assim, onde a gente tem acesso a boa alimentação, saneamento básico, saúde mínimo, né? Onde a gente tem acesso a recursos para a gente cuidar do físico, da mente, né? Olha lá, que tem vindo o comentário da Maiara. Verdade, minha madrinha diz que olham feio para ela quando ela usa fila preferencial. Maiara, eu tenho um caso de um amigo nosso aqui, ele tem 80, é um dentista. Maiara, se ele falar para qualquer pessoa, e ele é japonês, tá? Só para avisar. E japonês, descendente de japonês. Então ele é pequenininho, magrinho, e ele não tem cabelo branco, e aquela pele, ele tem 80. Então, quando ele vai comprar a meia entrada, quando ele vai nas filas preferencial, o povo fica todo bravo com ele. Ninguém acredita, mas não dá pra acreditar que ele tem 80 anos. É assim, é inacreditável, é um negócio inacreditável. E eu penso, mas então ele é um caso, né? Mas eu penso que um pouco mais pra frente vai ser a grande maioria das pessoas. A coisa vai ser assim, Sarinha, inveja. Oi, Lucas, boa noite. Então, a gente tem que pensar bastante nisso, né? E aproveitar. Então, esse presente que a natureza traz pra gente, né? Que é eu não eu não acho que seja um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa psicológico, mas é tão legal, né? Assim que eu nem gosto. Eu acho que é um presente. Eu prefiro falar que é presente da natureza. Presente da natureza pra gente aí, né? Então, o que está faltando, né? O que falta para a gente se livrar dessas amarras, se livrar de velhos padrões, principalmente padrão de tempo, né? Então, padrão de tempo, né? Limitações, né? Como é que os coaching falam? O mindset. Você precisa mudar seu mindset. Os que estão aqui que me conhecem vão dar risada, né? Eu falando dos coaching. Vamos lá. Ainda acham que sou estagiária das empresas quando descobrem que sou casada. Mayara, você também é outro. Mas eu passei por isso também, Mayara. Eu me formei com 24 anos e foi muito difícil porque eu não tinha crédito na praça. Assim, ninguém acreditava em mim. Eu dei muita sorte que eu fui trabalhar com um psiquiatra que era muito bambambam bam, bam, que São Caetano. Então ele indicava as pessoas para mim. Então as pessoas confiavam nele, não em mim. Então já que ele falou né, ele falou que é bom, então eu vou lá. E as pessoas iam, mas as pessoas me olhavam meio. E foi difícil, viu? Uma vez eu acho que eu tava com já 15 anos de formada e eu tava atendendo um garoto, num caso difícil. E o pai veio conversar comigo, e aí eu falei pro pai, olha, nesses 15 anos, eu nunca vi isso acontecer. O pai, 15 anos de quê? Eu falei, de profissão. Aí o pai falou, não, você se formou com quanto? Com 15? E eu já tinha mais 40, era um negócio assim. Mas, tem esse lado ruim. Então, é um lado ruim hoje que a gente supera, a gente vai superar, a gente supera, não é que vai superar, supera. Só que é o melhor lado, porque isso vai ficar para sempre, tá? Isso não muda. E então isso é muito bom, eu gosto até hoje, eu prefiro assim. Prefiro assim. Então,
vamos lembrar, vamos voltar ao assunto inicial lá, que era sonhos envelhecem, não, sonhos não envelhecem. O que envelhece são os seus pensamentos. Os seus pensamentos envelhecem. Né? E se você ficar sempre nos mesmos pensamentos, aí sim, aí não tem como você correr atrás daquilo que você quer, batalhar pelos seus sonhos. Então, assim, acredite, mas acredite em você. Né? Tenha sonhos, como eu disse no começo, sonhos saudáveis, sonhos adequados, né? À tua realidade, mas não precisa sonhar pequeno, sei lá, minha realidade, então, né, tem um fenômeno, eu não queria me aprofundar nisso, mas assim, tem um fenômeno, por exemplo, que acontece com pessoas paupérrimas, né, com pessoas abaixo da linha da pobreza. Elas não sabem sonhar, né? E aí é muito triste. Que daí tem gente que fala assim, nossa, aqui mesmo, tem um rapaz que toda quinta-feira vem aqui com um carrinho de reciclável, né? Virou meu amigo, o Alexandre. Então, quando o Alexandre não passa, a gente fica preocupado, cadê o Alexandre, né? Isso, se livrar dos preconceitos. E o Alexandre é um moço lindo, forte, musculoso, que lógico, carregando aquele carrinho, fala um português, né? E todo mundo fica criticando. Pô, por que o Alexandre fica puxando esse carrinho? Né? O Alexandre podia estar trabalhando num negócio bem melhor, porque o Alexandre é um cara inteligente, só que ninguém ensinou o Alexandre a sonhar. É muito triste isso. Muito triste isso. Tinha um outro menino que trabalhava aqui em casa, ele era eletricista, e ele vinha de uma favela lá em Itapevi. Vinha lá de Itapevi, de uma favela. E um puta de um eletricista. E um dia a gente sentou e ele falava que ele era filósofo. Era o filósofo Tiago. Era não, ainda, que eu não tenho mais contato com ele. E o Tiago, um menino super do bem, super interessado e queria. Tanto é que é muito conhecido aqui, nós estamos aqui no ABC, né? Em São Paulo, para quem não é daqui, nós estamos aqui no ABC em São Paulo, estou em São Caetano do Sul, grudadinho com Ipiranga, com a zona sul de São Paulo, né? Praticamente dentro. E ele vinha, então, o que acontece? Ele, desde os 7 anos, que ele fazia Itapevi São Caetano, no trem, vendendo bala. E ele acabou conhecendo muita gente de São Caetano. Né? Então, desde os 7 anos, trabalho infantil, né? Mas esse menino era um privilegiado. Porque ele tinha uma inteligência acima. E não é todo mundo que tem. Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu tivesse sido criada nessas condições, eu não sei o que seria de mim. Minha inteligência é mediana. Eu não tenho inteligência acima. Eu consegui o que consegui porque eu fui atrás. Porque eu tive condições familiares e tal de fazer o que eu fiz. Com muita luta, mas de fazer o que eu fiz. Se eu não tivesse condições alguma, família por detrás e tal, que me desse o básico, talvez eu não tivesse conseguido nada, porque minha inteligência é mediana. Agora, desse menino, não, ela era superior. Então, ele conseguiu sair e sonhar porque ele tinha uma inteligência superior. Mas quem não tem, fica. E isso é muito triste. E um dia a gente sentou para conversar e ele trazia uns auxiliares que era incrível, né? Ele trazia uns caras incríveis. E depois ele trazia um dia um cara, outro dia a gente fazia amizade com o cara, no dia seguinte já era outro. Ele falou, cadê o fulano? Ah, não quis voltar. E ele tinha o maior problema de ter auxiliar. E aí ele me falou, Yara, é muito triste, lá na quebrada é muito triste, porque assim, a gente fala, eu falo pro pessoal, bora comigo, vamos fazer outra coisa. Mas aí o pessoal fala, não, isso aí é demais pra mim, eu não vou conseguir. Então eu prefiro puxar lá o carrinho que o avô já puxava, a mãe puxava, o pai puxava. Então entendem como isso é bem complicado, isso é bem triste. Então não são todas as pessoas que são capazes de sonhar, né? Além de algumas coisas que elas conhecem. Todos sonham. Nem que seja eu sonhar em comprar o meu prato de comida de amanhã. Triste, mas tem isso, né? Mas esse sonho do qual nós estamos falando hoje, que a gente brincou bastante aqui, que a gente conversou, e que o Walt Disney disse que se você tinha capacidade de sonhar, você tinha de realizar, ok, eu concordo até a página 2.
tá? Porque a gente tem, como eu falei, o assunto é complexo, né? A gente tem que entender todas essas esferas da sociedade também para a gente poder falar desses sonhos, ok? Espero ter conseguido abrir aí a visão de algumas pessoas, porque às vezes a gente entra no julgamento, né, do outro, principalmente no julgamento do pobre, daquele que não consegue, a gente entra num julgamento muito pesado, sem entender quais são os mecanismos. Por isso que eu falei, aqui nesse canal, nesse espaço, a gente fala, a gente aposta em educação emocional, que é trazer para vocês esse conhecimento para que vocês possam, através dele, né, entender o que acontece na sua mente, como é que se formam os limites, como é que se formam os impedimentos, mas também como se formam, né, as soluções. Né? É isso que a gente quer passar aqui para vocês. Então, em termos de sonho, gente, é isso. Sempre possível, desde que seja um sonho adequado, desde que seja um sonho sem fantasia, sem muitas fantasias. Fantasiar um pouco é sempre bom, mas aquela fantasia que já vira doença, né? De eu ter um transatlântico, por exemplo, hoje, né? Então, é humanamente impossível, a não ser, como disse a colega aqui, se eu conhecer, né? Tudo depende de você conhecer o cara ou a cara, né? Adequado, que seja dono do transatlântico. Então é isso. Oi, Ale, boa noite. Então, em termos de sonho, não envelhecem, vamos deixar preconceitos, vamos deixar as amarras, vamos deixar padrões e vamos nos permitir sonhar, né? E é isso, gente. Meu recadinho de hoje era esse para vocês. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, hoje deu tempo, né? Acho que acabei falando muito rápido aqui. Eu não quis entrar muito, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente falou aqui, que a gente trouxe para vocês hoje, foi a questão da epigenética, né? Então pesquisem, se quiserem saber alguma coisa, podem me mandar mensagem. Esse vídeo vai ficar gravado ali no IGTV, então depois abaixo nos comentários do IGTV vocês podem fazer as perguntas que quiserem e também podem sugerir que a gente temas, né? E também sugerir alguma coisa sobre isso que a gente acabou de falar hoje aqui, sobre todas essas coisas que a gente falou, certo? Então vamos lá, vamos ver se vocês escrevem aqui só pra gente não encerrar agora, ficar mais uns minutinhos juntos. E aí, vocês que estão aí, se sentem mais novo ou mais velhos? Se não soubessem a idade que tem, vamos responder aí pra mim, vamos ver se vocês respondem. E se sentem mais novo, assim, quanto tempo, quanto? Eu já falei que eu me sinto 20 anos menos do que eu tenho. Vamos ver. Obrigada, Sara. Obrigada a você pela presença. Sarinha é minha auxiliar aqui nos assuntos para a mente humana, né, Sara? Nossa futura psicóloga também. Vamos lá, eu sei que tem um delay aqui, ninguém vai responder, caramba! Vamos lá, vou esperar um pouquinho aqui, hein? Eu vou ficar esperando. Tô com dó de fechar aqui o negócio da live. É tanta correria, gente, assim, eu corro demais para fazer essa live aqui, o dia todo, assim. Pior que eu sempre me senti mais velha. A Mayara dizendo que sempre se sentiu mais velha. Mas, Mayara, ainda hoje você se sente mais velha? Ainda hoje? Então você não faz parte lá dos 88% que responderam que se sentem mais novo. Lá na minha. Oi, Marilza, obrigado. Tá aí ainda? Obrigado, Marilza, por ter ficado até o final. Eu não vejo gente assim, eu não consigo saber quem é que tá e quem não tá, né, na live. Eu vejo quem vai entrando, mas aí conforme. Ah, a Valéria dizendo que 10 anos mais nova. Tá bom, já tá bom. É que eu sou meio ousada mesmo, né? Então eu já meti logo um 20. Mas. Tá certo, 10 anos. Ah, a Lê também dizendo que sente uns 10 anos mais jovem. Sou eu mesmo que sou um. Ô, Sara, que isso? 100 anos mais velha? Pelo amor de Deus. Então, vai estudar epigenética, Sara, que você vai encontrar respostas para isso, tá? Dor nas costas e
tal, epigenética. Leva esse assunto lá para tua sala, se o pessoal ainda não conhece. Gente, então assim, 10 anos mais nova, 10 anos mais nova, só uma que respondeu que é diferentona, a diferentona acha que hoje melhorou muito, quebrou muitas barreiras, preconceito. Sim, tá dizendo, sabe da casa que eu vim. Sim, olha lá, né? A Mayara dizendo que ela veio de uma casa, né? Então, assim, isso tem tudo a ver. Logo lá no início a gente conversou, né? Sobre cultura, sobre regras, sobre que a Mayara não tava. Hoje sou bem mais evoluída, que bom, ainda bem, né? Então, assim, se você também é criado num modelo muito fechado, se você é criado em modelos muito rígidos, com padrões muito rígidos de comportamento. Ah, que a Lê conhece epigenética. Lê, não é tudo, né? Eu falei de epigenética, o pessoal começou a escrever aqui que não conhecia. É, tudo é maravilhoso, é tudo de maravilhoso que tem de novo de pesquisa é epigenética, né? Então é isso, gente. O papo foi bom, o papo tá agora falta, mas agora tá faltando 2 minutos, então agora a gente vai encerrar mesmo, tá bom? Gente, obrigado pela presença, foi muito legal, um assunto muito legal pra gente conversar e a gente pode continuar conversando. Eu vou ver se eu faço um de epigenética. Ô Ale, vou te convidar para falar de epigenética, topa aí? Responde agora. A gente faz uma live junto aí, hein? Você na sua área, eu na minha, ou na sua área nova, transição de carreira, que você chegou agora, Lê. Mas lá no início eu falei de transição de carreira. Foi muito legal. Então, não tem tempo, né, para fazer transição de carreira. Tá, gente? Então, deixa eu só dar um tempinho aqui por conta desse delay que tem aqui, que ainda tem delay. Valéria mandando beijos, beijos Valéria, boa noite para Valéria, boa noite Sarinha, boa noite Maiara, boa noite Alê. Então, e todos os que estão acima que eu não vejo, gente, eu não vejo quem tá, quem saiu, Marilza, beijo Marilza, e todos os que estão acima aí, que eu não sei. Ô Maiara, mas vai ficar gravado, assiste lá que vai ficar gravado, tá? Eu deixo sempre gravado. Tá bom? Obrigado, boa noite, Maiara, boa noite para todos, tá? Beijão para todos vocês. Até mais. Boa noite, Sara. Boa noite, gente. Boa noite.